Ah, você, Edson, tá todo mundo sumido? A turma lá, a, a República de Aracruz está sumida. Os missionários É, aí, rapaz, os caras estão no campo, nós estamos filho. correndo igual doido aqui. Bom dia, Mas turma. tá bom. Oxe, Bem, hoje eu Marçal. esqueci de pentear o lado direito hoje, Marcelo. Ah, eu também, Claudinho. Peraí. Xerê, você tem gente lá no Nepal, não tem, não? O Vince, eu tenho que conversar com você sobre isso. Nós estamos querendo ir lá o ano que vem. Em fevereiro eu estou indo lá. Fevereiro? Eu estou para fazer um projeto e estou conversando com o Vince para a gente fazer junto. Ah, show, ué. Eu quero estar junto lá. Mas lá vai ser o que lá, o Marçal? Como é que é? O que vai ser lá no Nepal? O que eu estou pensando em fazer? É. Eu estou pensando em montar um centro de treinamento de plantadores de igreja lá. Ah, Treinar o pessoal para enviar para o Butão, para a China, para a Índia, para Mianmar, Afeganistão, toda aquela região. Selecionar, trazer os locais para o Nepal para fazer o treinamento lá. você sabe que nós já temos lá o Júnior, né? Que não está no Nepal, mas está na Tailândia. Eu sei o Júnior, né? Uhum. Eu estou em contato com ele. Ah. Mas vamos se falando então, eu quero tá junto nisso aí. Ah, vamos, você pode ajudar, sim. Muchachos, vamos lá. Você pode aproveitar e orar aí, ô Ney? Como é bom, Senhor, como é bom estar, ó Deus, provando da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia e do teu azeite, Senhor, como o corpo de Cristo. E nessa manhã eu sei que não vai ser diferente, Pai. O Senhor tem algo especial, ó Deus, a ser ministrado ao nosso coração, pelo seu Espírito Santo na vida do Massal, Senhor. Que os nossos corações, ó Pai, estejam abertos, desobstruídos, e a tua palavra, em particular, ó Deus, encontre guarida em nosso coração, um depósito firme para a semeadura, Senhor. Mais uma semente, ó Deus, para semearmos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estávamos desenvolvendo uma ferramenta de de exortação e edificação mútua. Eu achei essa ferramenta muito boa, muito simples e muito prática para a gente trabalhar com os irmãos dentro de uma microcélula, né? E ali são 3 pessoas, né? Cada um vai ter um papel. Vai ter o observador, né? Vai ter o... Deixa eu ver aqui. O observador, o exortado e o exortador. Não que a pessoa exortação, eu trouxe a palavra, não dar uma dura, é consolar, confortar, é aconselhar, com sentido de estimular a pessoa, tá? E deixa eu só colocar o processo aqui novamente, para resumir, e vamos partir para fazer mais uma, hoje seria a última, né? Mais uma prática. Então, o processo começa assim, com problemas
com perguntas para levantar o problema de caráter ou de dificuldade. Tem algum problema, alguma coisa que está... E a pessoa vai dizer o que está acontecendo, as dificuldades, etc. Aí você vai fazendo perguntas para esclarecedoras para o exortador do contexto do problema. Então, para ele identificar o problema. Depois você vai fazer perguntas para levar o exortado a entender o problema e o seu coração, a essência do problema. Aí a pergunta é: o que você sentiu? Como é que você está se sentindo? Quando você fala do problema, ele está falando aqui, no racional. Ah, meu problema está com a minha esposa porque ela me trata assim, assim. Ele está falando no racional. Aí, quando você pergunta o que você sente, o que está no teu coração em relação a isso, aí sai daqui e desce para cá. Então, quando você pergunta o que você está sentindo, né? O que você está passando no seu coração? Você desceu daqui para cá. Então, é muito importante você discutir no racional, mas depois você traz para o coração, chegar no que o cara está sentindo para entender a essência do problema. O exortador deve evitar dar conselho ou soluções. Qual que é a ideia? A ideia é que o exortador, ele não vai ficar dando soluções. A ideia é, com perguntas, levar o exortado a refletir, o exortado buscar soluções e entendimento de outros ângulos do problema. Esse é o objetivo. Não é você chegar lá e começar a dar um pacote de soluções, mas levar o cara a enxergar de outras perspectivas e encontrar soluções. Então, perguntas para o exortado refletir e ver o problema de outro ângulo. Você vê que é perguntas, 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 perguntas e evitar de dar respostas, soluções muito óbvias. Depois, perguntas que ajudem o exortado a ver soluções. O que Jesus faria? O que Jesus está falando ou querendo me ensinar? O que Jesus diz na palavra? Coloca Jesus, né, para ele se relacionar com Jesus, buscar de Jesus a solução, buscar na palavra a direção. Ok? Aí, perguntas que ajudem o exortado a tomar decisões. O que Jesus quer que eu faça? Me arrependa, renuncie, etc. Então, aí, você levar ele a tomar uma decisão. O que você sente que Jesus está dizendo? O que ele quer que você faça? Levar ele a tomar uma decisão. E aí, quando ele decide, perguntas que ajudem o exortado a tomar passos práticos. O que devo fazer? Então, o que você deve fazer? Que passos você tem que fazer? Liga para ele, liga para a pessoa, né? Marca um encontro, vai tomar um café junto, conversa e acerta isso aí e tal. Aí você ora, né? O exortado, ele ora sobre o que foi falado e o exortador ora pelo exortado. Então, essa é a sequência, ok? Vamos pôr isso em prática, então, né? Hoje, tem algum voluntário? Vamos experimentar o gerê, tá bom, gerê?
Liga o seu microfone aí. Fala, Amém. Vadim. Bom dia, queridos. Vamos só, antes de você dar continuidade aí, né? Só dizer que eu fui o exortado no último encontro, né? E foi uma bênção para mim, tá? Assim como o Senhor pôde trabalhar comigo e no processo que eu estava ali, falei com vocês que eu estava para tirar o visto e tal para viagem, e em todo aquele... Aí fui, tirei o visto, tiramos o visto, eu e minha esposa, ficamos em paz, eu compartilhei com ela o que tinha sido repartido aqui e transmiti que ainda que não acontecesse a viagem por algum impedimento, eu estava em paz, porque recebi, né, da parte do Senhor a palavra de que havia amor daqueles irmãos que queriam nos abençoar com a viagem, entendeu? Então ficamos em paz, fomos para tirar o visto, tranquilidade total, não tivemos nenhum tipo de... nem estávamos preocupados, e lá também foi assim, super gentil da parte do cônsul, né? Então, estamos com viagem programada para 15 de dezembro, Saiu. tá bom? O visto saiu. Ele saiu, estamos com viagem programada para 15 de dezembro. Olha aí, tá vendo, Vasni? Glória a Amém. Deus Deus. abençoe. Essa época é muito bonita. Pede para eles levarem vocês para visitar alguma região que as casas estão enfeitadas. Sim. Tem áreas lá. É em Atlanta? Não, eu vou em Miami, Orlando. Ah, tá. Então, veja algumas casas, porque é muito bonito. Eles enfeitam muito as casas, vale a pena. Sim. Foi mesmo muito emocionante, hein, Vasni? Eu saí Amém. edificado também, nem... Vamos lá, então, Gerê. Bora. Liga o microfone aí. Obrigado. Gerê, tá tudo bem aí com você? Tudo firme? Rapaz, tem tudo firme, mas as lutas são grandes, né? Então, compartilha aí com a gente uma luta que você está passando, algo que está te preocupando. Uma luta que eu gostaria de estar mais trabalhando efetivamente com missões, né? Eu creio que foi o que Deus me chamou, mas aí entra a situação financeira, né? Que às vezes pega, falta recursos, né, para as viagens caras, e isso acaba batendo a gente, né, assim, e ver tanta coisa que precisa ser feita, igual agora você acabou de falar dessa viagem no Nepal, né? A primeira coisa que eu pensei aqui foi, nossa, querer ir, a gente está orando por Nepal, inclusive. Nós temos um grupo que a gente ora para a gente fazer uma viagem lá. Mas eu falei assim, nossa, está muito em cima, será que vai dar? Será que não vai dar? Então, assim, não sei se é falta de fé, não sei o que. Mas o desejo era estar mais, né, no campo, mais visitando as pessoas, muitos missionários abandonados, e isso, de certa forma, incomoda. Conta para nós o que está acontecendo. Por que você começou a se envolver com isso, com a missão? O que Deus, né, o que Jesus está falando ao seu coração, com você, o que ele está dirigindo? Tem que ser objetivo, que o tempo aqui não é longo, tá? Uhum. Não, sempre desde quando eu me converti, né, a gente tem um entendimento que missões, né? Mateus 28 é muito claro, a gente tem que ir, né? Não importa se é no vizinho, se é em Jerusalém ou se é no confim da terra. E mais uma coisa que mais, assim, foi em 2015, nós estávamos indo para o Nepal, e quando nós estávamos lá no aeroporto de Madrid, apareceu um irmão lá, que ia para o mesmo local que a gente ali em Madrid. E quando nós falamos que ia para o Nepal, depois do encontro lá, o irmão começou a chorar. E ficou chorando, chorando, ninguém entendeu nada. E aí fomos perguntar ele por que ele estava chorando. Ele falou que
eu nunca tinha visto aquilo. Pessoas indo para o Nepal, um lugar que ninguém nem conhecia naquela época, visitar um irmão, e ele estava lá na Holanda e ninguém visitava ele. Então ele se sentia abandonado. E aquilo tocou muito meu coração, né? Ali naquela hora. Mas eu esqueci daquilo, fui para o Nepal, voltei. Depois disso, nós fomos para. Eu fui fazer uma viagem e Deus falou claramente comigo: cuide dos meus missionários. E aí eu parei, anotei tudo. Aí Deus me deu assim, muito, com muita clareza. Criei uma ONG, e eu nem sabia o que era ONG direito, né? Aí procurei um contador e fui vendo. Fiquei preocupado no início, porque o Vinci não era muito disso, negócio de organização assim, né? Esse tipo de organização. Mas aí criamos a ONG e vemos lutando com ela, né? Para essa ONG ter uma forma de receber recursos, né? Para trabalhar isso. E desde então eu tenho lutado para isso, para que essa ONG se torne uma fonte, né, através de uma ferramenta, para a gente receber recursos e visitar os missionários, cuidar. A gente vê muito isso no campo, pessoas que se sentem abandonadas, pessoas que não se sentem, ninguém liga, pessoas que estão lá e foi esquecida pela igreja. Então hoje nós estamos lutando para fazer esse trabalho, visitar as pessoas no campo, trazer para a igreja o que está acontecendo, periodicamente, e buscar recursos. A igreja tem recursos, mas às vezes não, por falta de comunicação, por falta de não ter quem fale, ela não doa, esquece, cai no esquecimento. E a nossa luta hoje é essa, entendeu? Divulgar isso, trabalhar isso. Resumindo, então, você está sentindo um peso de duas coisas, eu estou entendendo, ajuda financeira e suporte aos missionários, e a terceira, talvez, divulgação de uma visão missionária para a igreja. Sim, sim. Pelo menos no nosso contexto, nós perdemos muito isso, né? Tivemos agora em Água de Lindóia, né? Isso eu acho que eu falei aqui. O objetivo era esse, né? Reativar aí, nós já fomos mais fortes nisso, né? De ter esse contato com os missionários, de divulgar mais, de falar para a igreja. Você conversou com o Vinci sobre isso ou não? Sobre o Nepal, não. Eu Vinci falou numa reunião, nós estávamos numa reunião, nós temos um comitê, né, de missões, ele comentou assim, mas foi muito rápido. Falou, o Marçal está me chamando para ir no Nepal, fazer um trabalho junto. Mas aí o que aconteceu? Tinha tanta coisa para tratar na reunião, né? E só deu esse feedback e foi embora. E passou. E o que você está pensando em fazer diante disso aí? Que já montou a ONG? Sim, a ONG está montada, nós estamos agora preparando um café. Consegui aqui com o pessoal aqui e algumas doações de café. Nós vamos vender esse café, né, para alguns irmãos, para gerar uma fonte de recurso. Outra fonte, na ONG dá várias fontes de recurso, né? Nós estamos agora buscando o título de OCIP, e quando tiver esse título, a gente vai poder receber parte do imposto de renda das pessoas. Né? Porque, na verdade, precisa de recurso para viajar. Você que viaja, você sabe, passagens estão caras. Nós precisamos viajar, ter contato com o pessoal, né? Ir lá abraçar eles. Às vezes você vai lá, a primeira vez que eu fui no Nepal, eu fui lá dar um abraço no Júnior. E aquilo foi, para ele, foi muito edificante, né? Ele falou, realmente, que bom. Senti quando a gente se lembra de ir lá, né? Eu creio que nós temos que lutar por isso, divulgar isso, falar para as pessoas. A pessoa está lá numa língua estranha, a pessoa está lá, né, se sentindo abandonado. Então a gente ter esse esforço. Ou às vezes também fazer uma ligação, fazer uma videochamada com os irmãos, né?
pela internet, você acha que dá para fazer um bom trabalho também? Dá também, né? Mas o contato físico, hoje, nós até temos irmãos que faz isso também, né? O contato físico é muito bom, né? Quando você se desloca do seu país e chega na casa dele lá, chega no país que ele está, para passar uns dias com ele, isso é maravilhoso, né? Mas nisso aí tem várias fontes, né? A divulgação é super importante. A igreja, às vezes, a igreja pode fazer isso também, né? Ligar de vez em quando, pegar a relação dos missionários, lembrar da data do aniversário dele, perguntar como que ele está, perguntar que motivo de oração ele precisa. É esse o trabalho que a gente está querendo fazer efetivamente, assim, nesse grupo que a gente está montando aqui. Agora, o Vinci não está fazendo mais ou menos um tipo de trabalho assim que você está falando? O Vince faz o trabalho, mas o Vince chegou num patamar que ele está com muita coisa, né? Muita demanda e tem muita coisa, como se diz, às vezes problemas, né? De ministérios, problemas graves. O Vince não dá conta mais. Agora, você está trabalhando separado dele ou junto com ele? Não, nós trabalhamos junto, mas a ONG ela tem um grupo menor, né? Que, tá, que trabalha nisso. Por exemplo, no Sertão, a gente vai junto. No Sertão a gente faz tudo junto lá. A ONG, só que a ONG realmente ela não tem fonte de recurso a não ser doações ainda, por quê? Porque ela não está como o CIP, ela só vai ter realmente a situação do imposto de renda, de receber até verbas parlamentares quando ela estiver qualificada como o CIP. É o título que nós estamos buscando, estamos esperando que esse próximo ano aí a gente receba esse título. A gente crê que com isso vai ser as portas abertas para entrar mais recurso, né? E fazer um trabalho melhor, né? E quais os desafios que você está olhando para frente? Um desafio grande é ter que show de disposição, né? E tem que ser várias pessoas envolvidas, né? Eu acho muito bom, eu sei que a internet ajuda muito, mas eu acho muito bom o contato físico. Isso aí, né? Igual o Varginho vai agora para os Estados Unidos. O- Seria bom o Varginho procurar saber quem tem algum missionário, quem está lá nos Estados Unidos, né? A trabalho da igreja, procurar visitar, procurar estar lá com ele, dar um abraço, né? Isso eu acho que isso é fundamental. É, você não acha que seria importante você desenvolver algum trabalho específico com as igrejas? Nosso projeto futuro é esse. Por que eu falo que estamos esperando o título de OCIP? A partir da hora que a gente tiver esse título, a minha ideia é justamente sair nas localidades, no Brasil todo, divulgando o trabalho, né, das pessoas, com o café já vendendo o café. O café vai ser uma doação, né, vai ser um brinde que nós vamos dar para quem doar, mas é uma fonte para ajudar nas despesas. E só que a gente está esperando o CIP, porque se eu saio agora e falo, às vezes quem paga imposto de renda, ele não vai ter como fazer essa doação. Então você está não dar o tiro, para dar o tiro certeiro, né? Sair e falar com as pessoas. Agora, estou observando que você está colocando o dinheiro como a prioridade para alavancar o trabalho, né? Mas você não poderia fazer várias ações sem ter que precisar de muito recurso com as igrejas? Hoje nós já fazemos, né? Já tive em algumas igrejas, denominações aí, falando do trabalho,
A gente já falando dessa situação, estamos montando um grupo, né? Porque, como eu falei, missões, nós ficamos meio que para, estamos montando um grupo para definir funções, né, de cada um, funções de quem vai fazer. Agora em dezembro, 1º de dezembro, entra uma irmã que vai estar ligando, vai ser essa função de ligar para cada missionário. Nós temos um grupo de oração, né, dentro disso, que já oramos pelos missionários, pelas pessoas. Estamos nos organizando. A divulgação tá pequena ainda, porque nós estamos nos organizando, né, para já sair uma coisa organizada, né, porque o nosso medo começa. Até o pessoal me deu uma freada, porque por mim eu estaria até mais avançado nisso. Mas, assim, eles querem, o grupo, que, apesar de ser pequeno, querem organizar primeiro a função de cada um, definir algumas coisas, para a gente não sair, assim, fazendo muita coisa e depois não conseguir. Deixa eu te dar uma dica aí. Eu, há muito tempo, fiz um curso em vídeo para missões, que eu te aconselho você comprar. Está na Universidade da Família. Você entra na UDF, né? Universidade da Família, e procura missões, um curso em vídeos de missões. Esse curso tem as principais pessoas, não sou eu que falo, não, as principais pessoas na década passada envolvidas em missões. E eu acho que é interessante formar em cada igreja um conselho missionário. Não adianta você chegar lá, conversar, falar, e aí, o que eles fazem? Né? Eles têm que se organizar ali nas igrejas. Então, o jeito de se organizar é falar com o pastor para montar um conselho missionário, e o conselho missionário pode pegar essas fitas e passar ou na escola dominical, ou nos grupos pequenos, e assistindo, que não é longo, é curto, e são mensagens excelentes. Assiste e depois você pode me dizer o que você acha. Mas eu fiz esses vídeos para despertar a igreja brasileira para missões, entendeu? Isso nós estamos organizando, sim. Porque esse é um problema que a gente detectou. Quando deixa para o pastor da localidade, estou falando mais do nosso contexto, né? Não deixando o pastor da localidade, o Vasninho, os Itaí, sabe como que é? Não é que eles não falam, é que eles acabam, tipo assim, estão com tantas coisas para resolver e falam uma vez, mas isso passa batido. Então, a nossa ideia é cada localidade ou cada igreja, né, ter alguém que vai especificamente ter, até esse nome mesmo, Conselho de Missões, que vai trabalhar a situação de divulgação, oração e arrecadação ali dentro da comunidade, Suporte aos missionários, né? em suporte ao missionário. E aí aí tem um outro grupo maior que vai estar alimentando eles de informação para eles passarem para a denominação. Nós estamos tudo organizando. Como eu falei, nós estamos indo devagar para não atropelar as coisas. Porque se a gente sai falando hoje e não está organizado ainda, não está, a gente corre o risco depois isso desandar, né? Pega esse material, que é um material que eles podem usar nos grupos pequenos, nas escolas dominicais, quem tiver, né? E ir estudando, ou montar um grupo só para ir assistindo e conversando. Cada vídeo tem um objetivo, né? E vai despertando o pessoal para missões. Eu fiz o curso Kraus, né, da Universidade da Família, muito bom.
E esse eu Vê não esse sabia. curso de missões que eu fiz que está lá. Eu vou fazer. E compra ele e assiste, aí você vai ter uma ideia do que é o curso. Sim. Agora, eu vou desviar um pouco do negócio, mas deixa eu dizer o seguinte. Eu senti um forte desafio de queimar o resto da minha vida, pelo menos os próximos anos aí mais, que eu já estou com 71, não tenho muito mais tempo na minha vida. Então, no que eu quero gastar a minha vida? E aí eu pensei, não sei, foi várias coisas foram caminhando e caiu no Nepal. E aí, a própria IA, que eu troco ideias, né, pesquiso pelo IA, sem eu perguntar nada para o IA disse assim, olha o conselho do IA, que o meu negócio não é ir lá e abrir igreja, que o meu negócio é ir lá treinar pessoas para implantar igrejas. E, por incrível que pareça, lá eles estão meio que querendo abrir igreja e dar suporte aos pastores, né? E a ideia não é essa, a ideia é também, mas basicamente é trazer gente do Butão, gente de Mianmar, gente da China, gente da Afeganistão, da Índia, e treinar todo esse pessoal e enviá-los. Entendeu a visão? E não é um treinamento de fim de semana, não. Tem que ser um negócio de 5 meses a 1 ano. Treinar e enviar. E as montanhas precisa trazer muita gente de lá para treinar e enviar de volta. A ideia é treinar os locais e enviar. Então, desse jeito, a gente cria um impacto maior. Então, eu estou falando com o Júnior para ele me ajudar nisso também, e eu vou agora em fevereiro lá, final de fevereiro, começo de março, eu vou lá para conversar com alguns missionários lá, e pelo que eu já vi, o Ivan era para estar hoje conosco aqui. Ele foi 13 anos missionário no Nepal e está dando um tempo agora no Brasil. E ele quer participar do nosso grupo, mas hoje ele não pôde entrar. Mas Ah, qual que é a ideia? A ideia é a gente treinar plantadores de igreja e dar suporte a eles. é, eu já estive lá no Nepal 3 vezes, né? E assim, eu vejo um pessoal muito sedento, né? Da espiritualidade. E um pessoal muito dócil, né? Carinhoso, pessoal fácil de trabalhar. E preciso fazer isso mesmo. Nós não chegamos a nenhum, assim. Outra coisa lá, a questão financeira, tem um sustento também para esse pessoal, porque a dificuldade deles lá também é financeira, né? Tem muita dificuldade financeira. Alguma coisa que gere um business que gere renda para isso aí. É o que nós estamos pensando, né? Ajudar eles a montarem um negócio para eles se sustentarem. A gente fala Vai lá, vamos lá pensando, treinar. quem sabe você vai ajudar a gente lá. E vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses lá para ajudar a implantar as coisas lá. Porque esse grupo que nós estamos aqui de oração tem pensado nisso. Tem até um irmão que está na Escócia, o Nilson. Não sei se o pessoal, ele era de Porto Alegre, está lá na. Ele também está tentando ajudar nisso aí. Ver alguma coisa que eles possam fazer pequenos negócios, né? Montar pequenos negócios com a ajuda da igreja brasileira, para eles se sustentarem. Porque tá, você vai treinar um cara há 5 meses. E aí, quem vai sustentar esse cara nesse período aí de 5 meses que ele vai estar, né? Só Nesses oferta? 5 meses, Não. nós vamos ter que levantar recurso para eles estarem lá. Mas depois É, eles vão ter que trabalhar e ter o autossustento. aí tem que pensar em pequenos negócios, né? Lá nós estamos conversando isso com o Júnior, para ver o que eles conseguem fazer e ter tempo também, né?
E outro problema também, isso é uma coisa tão complicada, porque às vezes do pequeno negócio o cara esquece, começa a ganhar dinheiro, esquece do Senhor e vai para o negócio dele, né? Infelizmente, na própria vida aqui do Brasil tem muitos desses, né? Você pega jovens aí que era super apaixonado pelo Senhor, mas montou um negócio, o negócio começou a ficar bem, ele esqueceu de tudo e foi o negócio dele, né? Ele pensou, e aí ficou para trás o reino de Olha, Deus. eu vou dizer uma coisa. Na década de 80 tinha conferências missionárias. E foi conferências muito importantes, onde se despertou a igreja para missões e levantou muitos missionários. Mas o Foi o que aconteceu Ide nas quando Nações? veio o mover de igreja em célula, acabou tudo. Então, o que me levou a pensar em investir lá fora foi um texto que diz assim, que a gente deve apressar a vinda do Senhor. Aí você fica pensando, será que a gente consegue mudar a data da vinda de Jesus, né? Apressar a vinda do Senhor. É um negócio meio forte, né? Você pensar, como é que eu vou, se Jesus vai voltar, vamos dizer, em 2070, né? Eu consegui trazer Jesus em 2050. Como é que eu vou conseguir apressar a vinda do Senhor? É um negócio até muito pretensioso demais, né? Eu vou mudar a história universal aí. Mas aí Mas a ideia é que se a gente for pregar o evangelho e levar o evangelho a esses povos não alcançados, a gente vai estar apressando a volta do Senhor. eu acho que Foi esse texto aí aí, que Marcelo, eu comecei a pensar, aqui no Brasil, você fica pensando, nós já temos gente evangelizando em tudo quanto é buraco. Você vai nos ribeirinhos, você vai no meio dos índios, você vai para qualquer cidade do sertão, tem algum evangélico evangelizando e levando a palavra de Deus. Mas você vai em Butão, ali você não consegue entrar com. Na China, uma resistência grande. E no norte da Índia, é muito forte a resistência. Lá nas montanhas, no Nepal, muito difícil de chegar e poucos cristãos. E vai daí para frente. Foi isso que eu pensei. Falei assim, poxa, então eu vou montar um centro, trazer pessoas do Butão, da China, de outros lugares e treinar e enviar eles de volta. Entendeu? esse, É um sim, negócio inclusive, muito mais. Você pegar um missionário como o Júnior e mandar ele para um país até o cara se adaptar, aprender a língua, e ele vai levar no mínimo 5 anos por aí. e esse texto aí tá ligado àquele texto que fala, né? Que Jesus vai voltar quando todos tiverem conhecido o evangelho vai ser pregado a todas as nações, né? E uma coisa que tem acontecido, que nós tivemos até lá discutindo sobre isso lá em Águas de Lindóia, é que o evangelho, na verdade, isso não é só nesses países fracos, não, na própria Europa. O evangelho veio para cá, hoje tá indo até bem aqui, mas lá acabou. A Europa, né, onde que era igreja, hoje é cinema, virou até academia, eu vi uma reportagem dessa aí. Então lá o pessoal está super frio. Nós temos que voltar agora, e até se fala, quem falou isso foi o Paulo Oliveira, da volta do evangelho, né? Refazer o caminho de volta até Jerusalém. Voltar Amém. agora esse pessoal que recebeu e na Europa, nesses países aí, e chegar em Jerusalém de novo para Jesus voltar. Porque eu acho que Fala, hoje lá fora é muito pior do que aqui. É o que você falou, aqui hoje tem gente. Nós enchemos 2 ônibus para ir para o Nordeste em 2 dias. E tem gente na fila de espera para ir para o Nordeste. É quando você fala, vão para fora, vão nesses países aí, pouca gente, né?
que está pulsando forte no seu coração? O que Jesus está falando bem forte no seu coração, Jeremias? Traduz aí. É cuidar dessas pessoas, né, que estão lá no campo. Porque se a gente conseguir cuidar desses missionários que estão lá, se sentindo abandonados, eles vão cuidar da igreja do Senhor. Se a gente conseguir dar um suporte para eles, de financeiro e de espiritual, estar com eles, esses homens esses homens e mulheres vão fazer o que eles têm que fazer lá. Então, assim, isso que pulsa no meu coração, né? Estar com eles de alguma forma, abraçá-los, encorajá-los, dizer que nós estamos aqui atrás orando, que nós estamos aqui segurando a corda deles. Nós precisamos fazer isso. Tem muita gente que se sente abandonado, Lucas. Muita gente mesmo. Amém. Esse é um grande problema mesmo. A gente aqui no Brasil fica tão envolvido com os problemas da igreja e a gente não olha o que está passando lá fora, né? Sem contar que lá fora ainda tem outras dificuldades, né? Assim, a pessoa que está lá com a família é a língua, é a saudade de casa, é N coisas que nós aqui, para nós, não faz diferença nenhuma. Jeremias, parabéns. Deus está te levantando para ser um instrumento dele aqui para alcançar outros povos. Amém? Amém. Amém. O que eu quero. Estou aí Amém. à disposição do Senhor. Você quer falar alguma coisa, Rasni? Assim dizer, como é bom, né? Como é bom. O que eu senti quando a gente pode compartilhar e conversar, né? A emoção de ser ouvido, né? A emoção que o Jeremias está tendo, né? Começou a compartilhar de forma simples, talvez sem nem saber o quanto isso era profundo, né? No coração dele, né? E quando ele reparte isso traz assim, do Senhor, né, algo no coração da gente, né? Então, assim dizer, como essa edificação, né, pensando no quanto isso é importante, né, esse exortar uns aos outros, né? Pensa isso na família, o pai aplicando isso aos seus filhos, os irmãos aplicando em pequenos grupos, quanto Deus pode operar, né, de edificação na igreja, né? Porque o que falta é isso, falta essa comunhão em que você pergunta o que o irmão tem, você ouve a resposta, você vai aprofundando, né, com essa intenção de edificar, de fortalecer, de animar o irmão, né, de abrir caminhos, né? Então, o quanto esse método, aplicarmos isso de uma forma como você está instruindo aí, Massal, tem uma força tremenda, né? Sem falar no quanto a gente pode descobrir que Deus está fazendo na vida uns dos outros. Então, sim, glória a Deus por você estar perseverando, Massal, em instruir na igreja e também com esse propósito de levar essa edificação para outros lugares, essa formação, né? Glória a Deus pelo Jeremias, que bom, Jeremias. Eu sei um pouco, né, do trabalho, mas assim, conhecer mais seu coração, querido, me alegra muito e me coloca ainda mais animado a cooperar também, né? Mas dentro das coisas que a gente estava falando aí, eu vi uma coisa que talvez possa ser desenvolvida, viu, Jeremias? O que é? A ligação com irmãos missionários, ou seja, você promover uma chamada de vídeo, vou falar com o Júnior, claro, um exemplo conhecido, né? Mas quanto tempo que eu não falo com o Júnior, né? O Osli, o Ney, vamos falar 3 irmãos, no caso, lá o Júnior. Ô, Júnior, eu quero fazer uma chamada de vídeo com 3 irmãos com você, para os irmãos te conhecerem, ou aqueles que já te conhecem falar um pouco. Aí, uma semana você faz com o Júnior, outra semana você faz com outro, né? Então, você vai... Porque
é diferente, ainda que eu não possa estar com ele pessoalmente, mas ao me relacionar de uma forma em que você está sendo o canal, que tem mais proximidade, né, isso faz com que o nosso contato fortaleça. Assim, se você fizer com 10 missionários, alguns eu conheço, outros não, né, alguns o Ney conhece, outros não, alguns, e assim cada um, né? Um que o Marçal não conhece, você vai botar em contato. Então, meia horinha que falarmos, isso pode abrir muito mais a ligação e fortalecer muito mais esses laços nossos com esses irmãos que estão, às vezes, tão distantes, entendeu? Uma ideia que, enquanto a gente nós já estava temos, falando aí, me ocorreu. nós temos feito isso, né, aqui com alguns missionários ligados, tá junto, mas assim, não nesse, não profundo, não tão profundo quanto aqui, mas para saber mesmo, né, bater um papo, saber como ele está, mais para isso. Mas eu gostei muito, pensando aqui, né, trazer esse método, né, para lá. Acho muito interessante. Falar com o missionário, né? Aprofundar mais. Falar com o missionário, aprofundar mais isso aí. Pegar assunto com ele e ir aprofundando, fazendo perguntas, né? Porque nós temos conversado, mas não tão só mais superficial, né, com alguns, para manter o contato. Essa é uma maneira de você começar a entrar na vida deles. Perguntar sobre dificuldades na vida pessoal, na família, né? Como que ele está se sentindo. Então, tentar arrancar, fazer ele falar do coração. Aí, quando você menos espera, o cara, ele está carente, ele vai abrir. Você não precisa nem forçar. Esses caras vão despejar. O Ney levantou a mão aí, Ney. Pode falar. Só para... Ney, perdão, nós fizemos sem pretensão de fazer isso tudo. Final de semana nós estávamos lá no encontro de casais, lá, fizemos com um irmão missionário ali, e foi maravilhoso, porque assim, o irmão saiu, nós também saímos, né, super edificados com a conversa, foi um derramado do Espírito Santo, muito tremendo, né? Mas não tínhamos não estava mais, agora com essas ferramentas a gente pode fazer melhor. Pode falar, Ney. Me chamou a atenção aí, né, nessa conversa toda, me fez lembrar uma frase que eu ouvi lá na década de 90, quando eu me converti. E a frase dizia o seguinte, e foi dentro desse fogo, né, dessa frase, que Jesus me alcançou de uma maneira assim, né, inexplicável, sobrenatural. Missão está no coração de Deus. E essa questão da missão, né, pelo que vocês estavam falando ali, foi me trazendo à lembrança alguns textos, né? Primeiro que me veio à lembrança foi lá de Apocalipse, né? Aquele spoiler de Jesus lá dizendo, olha, quem vai entrar no reino do céu de fato, né? Onde ele separa lá os bodes dos carneiros, dos cordeiros, e o cenário ali da entrada para o reino dos céus, né? De que ele disse assim, olha, estou transliterando aqui, né? Eu estava sozinho e você me visitou. Eu estava necessitado e você me supriu. Eu estava abandonado e você estendeu a sua mão. Então, é esse o cenário da nossa missão, né? Quando a gente chega nesse contexto, né, de encorajadores, de facilitadores, né? Todos nós aqui temos uma missão que transcende um pouco, a expressão correta não é essa, mas transcende chão de fábrica. É uma missão muito mais apostólica, de formação, de direção, mais estratégica, né? Mas realmente é algo que Deus tem dado, né, para cada um que eu percebo aqui no grupo, né? Cada um que compartilha aqui tem sido movido pelo Senhor por esse coração que é o coração de Deus, né? Encorajando uns aos outros, edificando uns aos outros,
quando fala do corpo de Cristo, que é essa prática que nós temos tido aqui, talvez não como deveríamos, né, diariamente, mas tem nos levado a essa consciência de que nós precisamos resgatar a visão da missão. A visão da missão é essa, é o coração de Deus, né? Eu gostei até de uma fala que o Jeremias trouxe pelo Espírito aí, né? Cuidar daqueles que vão cuidar de outros, ou daqueles que cuidam de outros, né? Então, cara, caiu muito no coração enquanto vocês falavam, o Marçal falando, eu estava conectando tudo aqui, e eu perguntando, Senhor, o que eu posso fazer nesse universo que para mim é tão desconhecido, né? Um campo tão desconhecido na prática. E Deus já deu algumas palhinhas aqui, tudo em prol disso. Ide, portanto, né? Ide, portanto. E é aí que Deus está. E eu queria dizer, Gerê, é algo que Deus gerou no teu coração para gerar no nosso coração e no coração de muitos esse andar juntos, sabe? Essa preocupação fora do umbigo. A preocupação exatamente dentro da missão. Se doar, se entregar, né? E se nós tivermos esse coração de Deus, independentemente de onde nós estivermos, a dimensão, seja no Nepal, seja em qualquer lugar, se o nosso coração for de cuidado para fortalecer o outro, eu creio que o reino de Deus vai continuar sendo o reino de Deus, né? Isso desconecta de obra, desconecta do que nós temos que fazer, obra humana, né? Braço, força humana, e se conecta ao coração de Deus. Então, a preocupação final de Deus é o que está perdido, o alvo, né? Aqueles que ainda estão enganados, o que não chegou a Cristo ainda, mas para que isso aconteça na dimensão que Deus espera, né? De nós, humanos, homens, aqui na Terra, né? Homens cheios do poder do Espírito Santo, é esse. Qual é o cuidado? Em que dimensão nós temos tido esse cuidado, né? Isso foi o que me despertou, Marcelo, essa conversa, ainda que eu tenho andado bastante com você, né, que tem a visão e esse coração também. É isso. Glória a Deus por vocês, glória a Deus pelo que Deus está fazendo através de vocês. E que nos ajude a ajudá-los, a encorajá-los e a umbrá-los, né? Umbrá-los. Olha, eu quero encerrar deixando uma palavra com vocês, palavra que me veio enquanto o Ney estava falando, tudo isso, é conforto. Nós temos que sair da zona de conforto. A igreja primitiva, nos seus 4 primeiros anos, estava lá sendo perseguida, mas entrou numa zona de conforto. E o capítulo 8 de Atos fala que Deus houve uma grande perseguição e toda a igreja de Jerusalém dispersou, né? Saiu. Aí eu sempre me perguntava por que Deus faz dessa maneira, né? Podia mandar algumas pessoas, Paulo era uma dessas, né? Mas ele quis tirar a igreja, não foi os missionários, não. A igreja de uma zona de conforto para cumprir o propósito chamado de Deus. E a igreja, e nós, né, tendemos a entrar numa zona de conforto. Eu sei que eu estava aqui um dia meditando junto com o Ney, de manhã com a minha microcélula. Deus falou de eu sair daqui e ir para a favela, né? E a ideia é, Marçal, você precisa sair da sua zona de conforto. Então, eu decidi, toda terça-feira eu vou lá na favela e me reúno lá com alguns moradores. E aí, com esse negócio de apressar o dia do Senhor, me dá medo, né?
De ir lá viajar, tudo bem, mas de ir lá e ficar uma temporada, eu não sei se eu aguento. Mas a palavra que me veio é que Deus está me tirando de uma zona de conforto e eu vou aprender coisas lá no Nepal, que nenhum seminário, que nenhuma conferência, que nada vai poder me ensinar. Então, Deus está me tirando de uma zona de conforto para me levar num patamar maior, né? Os legendários quando eu fiz, né? Eu perguntava, para que eu preciso fazer isso na minha idade, né? E exatamente isso. O legendário é um negócio para te tirar da zona do conforto e te levar a um novo patamar. E eu creio que na nossa vida, quero colocar isso para vocês, Deus sempre está querendo nos levar a um patamar maior. O problema nosso é que a gente se acomoda, a gente quer segurança, a gente quer conforto, a gente quer estabilidade. E Deus, ele quer gerar instabilidade, quer nos tirar da zona de conforto. É tudo o contrário do que nós estamos buscando. Então, fiquem alerta, porque se Deus colocar algumas pedras no seu caminho aí, é para você pensar nessa palavra. Zona de conforto. Deus está querendo tirar o seu povo da zona de conforto. Foi isso que ele fez com a igreja primitiva, né? E eu sinto que Deus está fazendo isso na minha vida, que esses últimos anos de vida que eu tenho, né, que acho que não vão, talvez até 80, 85, eu consiga, né, dispor de energia e tempo, saúde para fazer mais. Então, eu quero focar, queimar, porque que eu vou agora, né, na minha idade, a ideia é agora eu vou parar, vou mais devagar, eu vou... Não, é o contrário. Eu tô caminhando, à medida que eu vou chegando perto do céu, eu quero acelerar, eu quero aproveitar. É como se o médico dissesse assim, você tem câncer, você só tem mais 1 ano de vida. O que você vai fazer? Vai ficar lá? Ah, não, você vai pegar esses 1 ano que tem, você vai querer fazer valer esse 1 ano. Então, é assim que eu estou pensando. Eu quero fazer valer esses últimos anos da minha vida e eu quero queimar servindo ao Senhor como eu nunca fiz e acho que Deus tem me preparado para isso. Vasni, pode orar pelo Jeremias e a gente encerrar hoje? Amém. Aleluia, Senhor. Pai, damos graças ao Senhor por o Senhor nos deu Jesus, o Senhor nos deu o seu melhor, seu Filho unigênito, Pai, para nos resgatar, Senhor. Que o nosso coração seja também de darmos o nosso melhor para Ti, Senhor. Obrigado porque o Jeremias tem recebido do Senhor esse coração de cumprir Tua palavra, não por causa da lei, mas por causa do amor do Senhor no coração dele. O Senhor tem dado a visão, o Senhor tem dado o ânimo, o Senhor tem dado a preparação, Pai, e nós Te damos graças porque estamos ouvindo dele, recebendo dele, Pai, também esse incentivo, esse ânimo para sermos cooperadores de uma forma mais intensa ainda, Pai. Nós abençoamos agora o Jeremias, todo o trabalho, toda a preparação para aquilo que o Senhor tem pela frente, ó Deus, que seja alcançado com a graça, com a unção do Senhor. Abençoa irmãos que estão cooperando, Pai, e que assim aquilo que tem sido projetado possa ir muito além do que ele imagina, Senhor, porque o Senhor faz, o Senhor opera muito além do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós sonhamos, Senhor, porque é para a Tua glória
Eu creio nisso e abençoo Jeremias com graça, sabedoria do Senhor, alegria que vem de ti, Pai, e toda a capacidade para ele alcançar todas as coisas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a partir da semana que vem eu vou dar um estudo. Você sabe que eu sou bem contundente nas mensagens, né? As mensagens que eu dou é para sacudir mesmo, né? Mas olha, o que eu vou falar semana que vem está mudando muito toda a minha visão, até minha teologia, vamos dizer assim. O tema é o Cordeiro e o Leão. São 3 estudos, 3 etapas. Vocês não podem perder, e chamo os irmãos aí para participarem, porque esse estudo vai ser impactante na vida de vocês, e a minha expectativa é que mudem a teologia, a forma como vocês estão lendo a Bíblia e entendendo o Evangelho. Vai mudar e muito, ok? Então, não Amém. reserve esses 3 sábados, fiquem firmes que vai ser bênção, viu? E está sendo bênção para mim, quero passar para vocês. Até semana que vem, muchachos. Amém. Deus Até abençoe. semana que vem. Marçal, vou conversar com o Vince e depois a gente vai conversando aí, tá bom? Tá bom, pode me chamar a qualquer hora. Valeu, Tchau, tchau. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Semana abençoado para todos. O Wagner, você pode ficar um pouquinho para eu conversar contigo? Wagner, abre o microfone, se você estiver aí. Wagner? Vou te mandar depois um convite, você me liga quando você estiver disponível, beleza? Até mais. Fala, Erli, um abração, meu irmão.